O ex-coach Pablo Marçal entrevistou hoje o candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. O Boulos, com quem o Marçal trocou farpas em debates na campanha eleitoral. Durante a entrevista, Boulos foi questionado sobre propostas para aumentar a receita da capital paulista e também sobre ocupação de imóveis. Vamos acompanhar, estou curioso para ver essa entrevista. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai, só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade, isso é compromisso meu de vida. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo e que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade, que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso, e está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. O Pablo Marçal se reinventando, hein? Agora, lembrando que o Marçal tinha feito um convite para uma sabatina entre o Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes. Mas o atual prefeito recusou o convite. Então o Boulos falou sozinho. Ricardo Rous, eu não quero meter muito minha pá nessa confusão, mas aquela declaração do Ricardo Nunes logo após o primeiro turno, eu não gostei. No meu palanque ele não sobe. Esse tipo de soberba, o eleitor não gosta. Fala o seguinte, apoio sempre é bom, vamos ver. Eu não imagino, por exemplo, o rei da diplomacia, Geraldo Alckmin, para dizer ruim, fazendo uma declaração agressiva como essa. Não gostei, olha só, provocou o outro está agindo com o fígado. Não sei nem se agindo contra o fígado, com o fígado contra si próprio, porque isso aqui pode pegar mal para ele próprio. Mas veja só, humilhar uma pessoa ou desprezar uma pessoa nunca é uma boa estratégia. Ô, Ricardo Rous, fala aí. Olha, Capês, me causou uma certa estranheza. Eu assisti a entrevista, foi uma entrevista, né? Na verdade, foi um bate-papo entre amigos ali, porque foi bem tranquila a entrevista do Pablo Marçal com o Guilherme Boulos ali. O Boulos colocou vários pontos de vista, realmente me causou uma certa estranheza, justamente porque o Pablo Marçal teve um posicionamento muito forte nas eleições contra comunista, contra socialista, de jeito algum, o consórcio comunista. E aí ele abre espaço no seu canal para o socialista, o comunista Boulos falar e se pronunciar de forma abertamente, um bate-papo entre dois amigos, foi o que aparentou esta conversa entre ambos ali. Então, realmente, acho que pode, num futuro próximo, isso de alguma maneira, se voltar contra o Marçal ou não, talvez só um cidadão, né, que tem ali, realmente teve 1.700.000 votos, foi o terceiro colocado das eleições, abrindo espaço nas suas redes sociais para bater. Realmente ele fez um convite ao Nunes. Eu acho que, tendo passado do jeito que passou o primeiro turno das eleições, acho eu que o Nunes fez bem em não participar. Estamos na reta final, vai ter ainda outros debates entre os dois concorrentes, Boulos e Nunes vão poder se enfrentar e apresentar as suas ideias. Mas, enfim, no fim do dia, ficou uma conversa entre amigos ali, entre Marçal e Boulos. E Marçal, inclusive, falou que provavelmente, nos próximos 30 anos, no Brasil, vai ter uma disputa entre Marçal e Guilherme Boulos. Um representando a esquerda, outro representando a direita. Vamos acompanhar e assistir. Olha, eu vou voltar aqui com a Deise Ciocari, Raquel, depois eu volto com você, pelo seguinte, o Pablo Marçal já deixou claro algumas vezes essa posição dele, estou tentando entender a lógica dele, que no Brasil a neutralidade não tem espaço. Ou seja, você tem que ser amado por metade do país e odiado por outra metade. E ele faz esse retrato, Deise, a partir dos dois principais líderes, Lula na esquerda e Bolsonaro na direita.
O PSDB, que sempre teve uma posição mais neutra, até o pessoal brinca, o Tucano em cima do muro, mas na verdade sempre uma posição mais de centro-esquerda, hora de centro-direita, acabou se desintegrando. E agora me parece que ele está querendo, ele entende que o Boulos serve mais ao projeto político dele do que o Ricardo Nunes. Por quê? Porque o Boulos é a polarização, é o antagonismo que ele busca. E para o Boulos, o Pablo Marçal é o antagonismo que ele busca. Ou seja, é uma aliança contra a neutralidade. E eu estou falando isso do ponto de vista científico. Capese, tu mencionou essa questão de ser amado e odiado. Eu vou numa outra linha, assim, ainda seguindo o teu raciocínio, mas eu vou numa linha que eu fiquei pensando quando estava conversando com o Ricardo antes de começar o programa sobre essa sabatina aí do Marçal. Eu tenho 2 pontos para analisar, assim. O primeiro em relação ao Boulos, né? O Boulos está atrás do eleitorado do Marçal. Como a rejeição dele é muito alta, é muito difícil, quando a rejeição é muito alta, assim, em segundo turno, tu conseguires chamar os indecisos, né? Então, acho que o Boulos tem noção disso, ele vai atrás desse eleitorado do Marçal, né? É uma tentativa, aí a conversa foi normal, né? Como o Ricardo falou aqui, foi entre amigos, então é uma tentativa última do Boulos de conseguir um eleitorado ali para tentar virar essa eleição. Do lado do Marçal, e ainda um pouco na linha do que tu estavas falando aqui, questão de ser amado e odiado... É neutralidade. Não seria a tentativa do Marçal de continuar pautando o debate? E aí eu me pergunto, não seria a imprensa ou a gente falar no Marçal o tempo inteiro a fortuna dele, a sorte dele? Porque ele foi alijado do processo, ele não foi para o segundo turno, então não se fala mais nele, ele não é mais um personagem relevante em São Paulo. Ele está começando a criar fatos para se tornar relevante. Então, enquanto a gente fala dele, Pablo Marçal existe. Boulos está atrás dos votos dele, Pablo Marçal continua na pauta. Agora, o Bruno Pinheiro, vou deixar a Raquel aqui para o final para fazer uma análise geral. Bruno Pinheiro, terminou o primeiro turno, o Pablo Marçal, ele como candidato, está paparicado, está falado, como a Deise colocou, todo mundo em volta. De repente, ele sai da eleição, perde o foco. Já não se fala mais, como a Deise colocou, em Pablo Marçal. Aquilo, provavelmente, eu não sou psicólogo, mas deve provocar um vazio enorme dentro da pessoa. Ou seja, ela sai daquele palco, que é um palco que vicia, que é o palco da política. E ele sente falta também dessa atenção, desse paparico, dessa polêmica. É uma tentativa dele retornar ao centro da polêmica e, mais uma vez, se reinventar? Ou corre o risco também das pessoas verem nisso um oportunismo e uma contradição em relação a tudo que ele fez, inclusive os gestos que ele fez para o Boulos durante o primeiro turno? Essa é a famosa volta de quem não foi, né? Fica claro que ele está muito menor do que o início da campanha, que quando ele fez uma campanha no primeiro turno, que saiu ofendendo os candidatos, né, diante ali de uma discussão que era muito séria. Eu disse aqui, inclusive, tive a oportunidade de falar que a campanha eleitoral em São Paulo, a eleição virou um reality show. Todo mundo estava só pensando em recortes para as redes sociais. E justamente é isso, ele fica de fora de um primeiro turno, ele volta agora no segundo turno, não como candidato, mas querendo fazer ali uma conversa, algo em tom de jornalismo. Ele já começa a ofender o candidato, e não estou fazendo uma defesa do Boulos aqui, porque não preciso disso. Ele também diz que é uma entrevista de emprego, automaticamente alfinetando o candidato. Quando ele disse que o candidato nunca teve um serviço, nunca se preocupou com isso e tal, então já começa ali a entre linhas, ele tinha uma jogada. Então, de verdade, eu acredito que não precisava de nenhum candidato ir até esse local, se sujeitar a isso aí numa reta final de campanha, fica muito menor do que quando ele estava no primeiro turno. E, de verdade, eu acho que os eleitores do Marçal, os seguidores do Marçal, estão decepcionados com o que eles estão vendo aí nas redes sociais. Um comportamento de alguém que tinha ali uma certa radicalização, mas que está derretendo nesses últimos dias. Eu não vejo uma força para chegar até 2026 como um líder aí para disputar uma eleição. Só complementando aqui o que o Bruno estava falando, mas eu concordo contigo e eu acho que não tem uma outra explicação para o Marçal ter feito essa sabatina que não seja vaidade, que é o que o Capês estava falando, é a necessidade de permanecer sendo falado. Agora vou eu para a academia aqui, mas tem uma frase do Guy Debord que eu gosto muito, que ele fala assim, que aquilo que a sociedade do espetáculo deixa de falar durante 3 dias é como se não existisse. O Marçal não foi mais falado, ele precisa voltar para a pauta.
É aquela questão que diz, né? No século XXI, todos ficarão famosos por um minuto ou esquecidos no minuto seguinte. Agora, interessante, parece que tem uma imagem dele tentando falar com o Ricardo Nunes. Parece que tem uma imagem dele tentando ligar para o Ricardo Nunes, ele liga para ver se o Ricardo atende. Tá ligando, tá discando. Deixa eu ver, o que está escrito lá? Ligando. Ou chamando? Ligando. Tá. Vamos lá, Raquel Galinatti. Só uma coisa, olha, foca comigo aqui que eu vou dar uma dica. Isso me ensinaram. Quando você ligar alguém no celular, tá ligando uma pessoa, e aparecer escrito ligando, a pessoa não está ouvindo a sua ligação. Jura? Eu te liguei e você não me atendeu. Mas está escrito ligando, a pessoa não está vendo. Ela começa ouvindo, ela começa a ouvir a sua ligação quando de ligando passa a ter chamando. Olha. Então, como está ligando, o Marçalzinho, pode ser que ele não estivesse ouvindo a sua ligação, tá certo? Muito bem. Eu vou testar isso aí. Raquel, Bruno, ponto que esse recorte que está agora no vídeo, a campanha do Boulos já está usando também essa peça. Então, isso serviu para ambos usarem para ganhar essa visibilidade na rede social. Já está na campanha do candidato usando que o prefeito Ricardo Nunes não atende, está desaparecido, fugiu. Enfim, então um recorte que agradou a campanha do Boulos. Então todo mundo em busca do clique aí nas redes sociais. Pois é, Raquel, estava 21, já caiu para 14. Será que vai dar um suadouro no final e pode ser uma lição de humildade? Qual é a do Marçal? Raquel Galinatti, nossa doutora, temida delegada e grande debatedora e secretária da Segurança Pública de Santos. Mais uma vez, eu afirmo que o Marçal está dando um baile para as empresas de marketing político que faturam, e muito, e milhões com fundão eleitoral a cada 2 anos. Ele está mostrando que essas empresas, elas têm que se renovar e até mesmo participar do curso que possivelmente o Pablo Marçal dará. É uma situação de que é óbvio que o próprio Pablo Marçal diz que ele acreditaria que nenhum dos dois aceitaria um desafio. Afinal, o seu comportamento belicoso, o seu comportamento agressivo e até exasperado, beirando crime, seja o crime contra a honra, era ali o norte da própria estratégia de campanha. A partir do momento em que ele já convidou, acreditando que não haveria o aceite, foi um blefe. Ali, o Boulos, ele ganha nessa estratégia a partir do momento em que ele blefa contra o blefe. O Ricardo Nunes, talvez seguindo o beabá de empresas que querem faturar politicamente em marketing político, não acertou. A empresa não acertou ao assessorar o próprio Ricardo Nunes não querer ir para o debate. E aí tem o grande problema. Se ninguém aceitasse esse debate, o Pablo Marçal continuaria faturando o que ele quer, faturando inclusive economicamente. Ele estava ali no chamamento ao debate com um boné de uma própria empresa dele. Ele provavelmente continuaria com esse boné, dando publicidade a essa empresa dele e faturando economicamente. Quando ele se porta como um papel isento e intermediador, até mesmo como um entrevistador, ele mostra um outro lado não mostrado, um lado democrático de civilidade ao tratar com diferentes. E é isso que a sociedade espera, as diferenças sendo tratadas com o mínimo que a gente percebe que seria o respeito. Por mais que ele, no final desse debate, falasse que ele nunca iria votar no Boulos. Então é algo que é esperado, mais civilidade, mais raciocínio. Então ele norteia toda a campanha e até o segundo turno. A partir do momento em que quando ele coloca raiva e guerra num debate, todos os outros entram nessa toada, e quando ele coloca civilidade, acredito aí que o acerto veio do Boulos ao blefar com o blefe. Agora, eu queria colocar aqui um tema para a mesa. Vamos falar do personagem Pablo Marçal, independentemente da política. Ele é alguém ideologicamente de direita, é um empresário bem-sucedido, um gênio da comunicação,
alguém com uma capacidade de se reinventar a cada novo minuto, alguém que vai provocar ainda muita confusão, seja no bom, seja no mau sentido, no ambiente político. Como vocês veem, não agora mais o candidato, mas o personagem, o homem, o comunicador, Pablo Marçal? Bruno Pinheiro. Olha, na verdade, ele é um personagem que consegue se adaptar a qualquer cenário. Essa é a grande verdade. Ele se adaptou num cenário, numa entrevista um pouco mais agressivo, depois um cara que era mais equilibrado. Cada momento ele tem uma situação. O pior cenário que eu tenho é a imagem do Pablo, que é um atleta que luta, que corre, que nada, que anda de bicicleta, tomar uma cadeirada e saiu de ambulância, tentando fechar o trânsito, a via com respiradores. Então a imagem foi muito bizarra. É chamar de bobo o seguidor e o eleitor de São Paulo. Hoje eu andei de metrô em São Paulo de manhã, eu vi como que é a loucura, pegar um metrô, entra no outro, vai esperar um ônibus. O eleitor de São Paulo não quer isso aí. Isso não vai mudar nada na vida de quem acorda cedo. Então o personagem de Marçal é aquele cara que vai ali para enganar quem está tentando se aventurar na rede social, quem está à toa, querer vender um sonho. Tem muita gente que fala, inclusive, que compra o curso ali ou que faz o curso, vê uma aula e depois não consegue adaptar, porque é um plano que ele vende. Ele chegou a falar, o que eu tenho de plano para São Paulo é um sonho. Não sei se vai dar certo. Então é uma ousadia, lançando ao vento e acaba caindo na própria cabeça. Então, é o uso da política para a promoção da imagem e do projeto empresarial, Deise? O Pablo Marçal tem um patrimônio aí que poucos brasileiros têm, né? Mas eu acho que a grande pergunta que fica, Capesa, e a gente ainda não tem condições de responder, que foi um colega jornalista que inclusive fez essa pergunta para mim, é se o Pablo Marçal ele é um fenômeno eleitoral ou ele é um fenômeno político. Eu acho que isso a gente só vai saber daqui a um tempo, tem que esperar esfriar. Por enquanto, ele está se provando que ele ainda vai continuar no jogo, né? Como o meu colega falou aqui, ele consegue se reinventar, mas a gente tem que esperar um tempo ainda para ver se essa imagem ela vai perdurar. Ricardo Rous, o antissistema é aquilo que a sociedade procura, ou pelo menos uma grande parte da sociedade procura, e ele, nesse caso, estaria inserido nessa característica? Acho que o Marçal é um grande comunicador, Capês, e ele conseguiu comunicar bem esse antissistema na disputa da eleição no primeiro turno. Comunicou muito bem e cresceu rapidamente, causando um alvoroço dentro do todo o sistema eleitoral paulista. Acho que como comunicador ele é nota 10, assim, inclusive fez fortuna, né? Vamos ver se ele realmente vai ser um fenômeno político ou foi só um fenômeno eleitoral. Agora, Ricardo Rous, antissistema ou não, o nosso sistema é acabar o programa sempre na hora certa. Vamos encerrando o programa de hoje. Agradeço a audiência de vocês. E agora vamos ficar com o 3 em 1 com o Evandro Cini no momento que são 16h00.